paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Me chame de Asnária, sou ovelha da pastora Socorro, da congregação da terceira etapa do Jardim Céu Azul, e é um imenso prazer estar aqui junto com os irmãos, falando um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. E hoje nós iremos adentrar no capítulo 19 de 1 Samuel. A palavra do Senhor nos diz assim, nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 11, e quem puder me acompanhar, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão do meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai e verei o que houve e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo vistes e te alegrastes pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra o filisteu, e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquele mesmo dia. Porém Saul mandou um mensageiro à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Que perseguição do cão era essa de Saul com Davi? Misericórdia, irmãos. Como Davi padeceu na mão do rei Saul, viu? Então a mente e o coração de Saul estavam tomados de tal maneira, igreja, pelo ódio por Davi, que o rei admitiu abertamente a Jonatas e a seus cortesãos que planejava matar o genro. Imagina o sogro planejar matar um genro, igreja. Saul, ele havia passado do estágio de conspirar nos bastidores e estava determinado a destruir Davi da maneira mais rápida possível, ordenando que Jonatas e os cortesãos se juntassem a ele nessa caminhada. Olha só, igreja, a esperança de Israel encontra-se no coração e no ministério de Davi. E, no entanto, Saul desejava matá-lo. Davi conquistaria os inimigos de Israel e consolidaria o reino. Ajuntaria grande parte das riquezas empregadas na construção do templo, escreveria salmos para os levitas entoarem em louvor a Deus e até a criação de instrumentos musicais para tocarem. A aliança de Deus, igreja, com Davi, manteria uma luz resplandecente em Jerusalém ao longo dos dias sombrios de decadência nacional. E o cumprimento dessa aliança traria ao mundo, Jesus Cristo, o Messias. Não é de se admirar que Satanás estivesse tão determinado, igreja, a matar Davi. Ou perseguição que esse homem passou. Então, igreja, sem dúvida nenhuma, Saul sabia que Jonatas daria a notícia a seu amigo tão querido, mas talvez fosse o que o rei quisesse. Se não conseguisse matar Davi, então quem sabe, igreja, o amedrontamento de tal modo que deixasse a terra e nunca mais fosse visto.
De fato, Jonatas revelou a Davi as palavras do rei e sugeriu que seu amigo se escondesse nos campos na manhã seguinte, quando Jonatas falaria com o pai em favor de Davi. É impressionante, igreja, que um homem tão magnífico fosse filho de um pai tão perverso. Se Jonatas fosse egoísta, teria ajudado a eliminar Davi, para garantir a coroa para si. Em vez disso, porém, sujeitou-se à vontade de Deus e ajudou a Davi. Jonatas, ele apresentou 2 argumentos ao pai. O primeiro argumento: Davi era um homem inocente que não merecia a morte. E o segundo argumento foi que Davi havia servido Saul fielmente ao conquistar grandes vitórias sobre os inimigos de Israel. Davi era um homem valioso e útil e jamais havia pecado contra o rei. Jonatas não mencionou que Davi também era querido pelo povo, mas, tal declaração só seria sucinta à ira e à inveja do rei. Saul estava numa fase de sanidade e concordou com seu filho, segundo até a jurar que não mataria Davi. Então Saul, ele era um mentiroso e seus juramentos não significavam coisa alguma. Está lá em 1 Samuel 14, 24 a 44. E esse compromisso permitiu que Davi voltasse para a corte, tá? Quando os filisteus atacaram Israel novamente, Davi saiu com seus homens e conquistou uma vitória absoluta. Isso só suscitou a inveja e a ira do rei, e mais uma vez Saul tentou cravar Davi na parede, igreja. Que absurdo! Então Satanás é um mentiroso e um homicida. Está lá em João capítulo 8, 44. E uma vez que Saul estava sob o controle do maligno, quebrou seu juramento e atirou sua lança. Davi sabia que era chegada a hora de deixar a presença de Saul e de se esconder, mas antes disso voltou para casa a fim de ver a esposa, Mical. Desde então, Davi passaria por um exílio de quase 10 anos, tá bom, igreja? E ali, durante esse exílio, os quais Deus o transformaria e o transformou, tá? Em um líder. Então, Davi passou por esse exílio para se transformar um caráter na liderança, em ser líder, né? Então Saul, ele imaginou que Davi voltaria para casa, de modo que naquela noite enviou homens para vigiar a sua casa e matá-lo, igreja, quando saísse na manhã seguinte. Então, conhecendo o raciocínio do pai, Mical insistiu para que Davi partisse ainda naquela noite e fugisse para um lugar seguro, igreja. Então, igreja do Senhor, recapitulando aqui, Jonas logo teve uma verdadeira oportunidade de provar a sua amizade por Davi. Quando Saul tentou incluir o seu filho nos seus planos de assassinato, o rei pareceu ter disfarçado publicamente os seus sentimentos até essa época. No entanto, agora ele mostra abertamente sua hostilidade para com Davi, a seu filho e a todos os seus servos. Jonatas revelou a conspiração ao amigo, ou seja, a Davi, e insistiu para que ele esperasse escondido em um campo enquanto falaria bem dele a seu pai. Olha a estratégia aí, irmãos. A resposta mostraria quais eram os propósitos mais íntimos de Saul. Já se pensou que a razão de Davi esconder-se nas proximidades era para que Jonatas pudesse passar-lhes as informações sem demora. Falarei de ti a meu pai, lá no versículo 3. Então Jonas lembrou a seu pai o trabalho de Davi e assegurou-lhe que o jovem soldado era inocente de qualquer mau procedimento, igreja. Então, os seus feitos te são muito bons, versículo 4. Os seus atos foram de boa serventia para você. E Saul, igreja, deu ouvido, lá no versículo 6. Tá? Então, igreja, quer dizer o quê? Que nessa ocasião ele não estava tão dominado pelos seus medos irracionais e demoníacos a ponto de não poder ouvir a voz da razão. O resultado foi uma reconciliação entre o rei e Davi.
Algum tempo se passou, e durante o qual houve guerra novamente contra os filisteus, e de novo Davi se destacou. Isso resultou em outra explosão de ira por parte de Saul, e outro atentado contra a vida do jovem soldado. O espírito mal da parte do Senhor, versículo 9. Então, igreja, nós vamos verificar aqui que é dito que o espírito maligno, ele era da parte do Senhor. Então, igreja, Davi, ele estava agora convencido de que a sua vida corria grave perigo se ele permanecesse com o rei. Então, Davi fugiu, igreja. A palavra do Senhor no versículo 10 vai falar que Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Depois que Saul tentou matá-lo novamente, ele fugiu, igreja. E mesmo assim, com Davi fugindo, no versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que Saul, o rei, mandou mensageiros à casa de Davi para que o guardasse e o matasse pela manhã. Ou seja, olha, vocês vão lá, espera, e quando amanhecer pela manhã, vocês vão lá e matam ele. Então a igreja, Mical, mulher de Davi, corre e avisa Davi dizendo: olha, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então ela já corre, já fala logo: olha, esposo, olha, Davi, corre e foge logo, porque se você não fugir esta noite, amanhã eles vão te matar. Olha aí, igreja, o que acontece sobre a vida de Davi com Saul. É só a misericórdia de Deus para dar vitória para Davi lá na frente. Mas nós sabemos que Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus. E em tudo que aconteceu com ele, Davi não murmurou, tá bom? Então, igreja do Senhor, se sintam abençoados pela graça de Deus, por essa palavra maravilhosa. E nós iremos dar continuidade aí no nosso próximo áudio. Que Deus te abençoe e te encha da graça dele, do Espírito Santo dele. Abençoe tua casa, tua família, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você se colocar, que venha ser lugares prósperos diante ali da presença do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus.